sabe disso. E aí, no caso, essa semana, a gente vai trabalhar o TRI, que é a teoria de resposta ao item, né? Que é justamente o responsável pela avaliação, né? Pelas notas das questões do Enem. E a gente vai trabalhar questões decisivas. Nós vamos demonstrar como trabalhar questões decisivas, como buscar essas questões e demonstrar que não por uma questão ser do bloco difícil, que a resolução também tem que ser de uma forma difícil. A gente pode fazer de uma forma mais simples e conseguir chegar ao nosso objetivo. A gente vai trabalhar a saúde mental e, por fim, no finalzinho, a gente vai trabalhar o cronograma. O cronograma, ele é um projeto qual eu desenvolvi, o cronograma 100 dias para o Enem. Ele começa do ponto que dá 100 dias certinho da prova do Enem. E aí ele vai dividido por dia. Cada dia você tem um determinado assunto para resolver. E aí você tem as estratégias que a gente vai dar no curso, né? Do como você fazer, de como você estudar e como aplicar. Tem o acompanhamento também pelo WhatsApp, pelo Telegram. E tem várias outras coisas, tudo envolvido dentro do cronograma. Isso é muito importante. Mas isso aí a gente vai ver com calma. Então hoje, o que eu quero aqui? O nosso objetivo da aula de hoje é você sair daqui entendendo o que é o TRI, sabendo trabalhar o TRI, e aplicar o TRI a teu favor. E vou te fazer a demonstração de como aprender matemática de uma forma mais simples, de como aplicar conceitos básicos em situações, problemas conceituadas como difícil. E é isso aí. O que eu quero de você é que você se sinta à vontade, deixa seu like, compartilha com quem precisa. E se tiver dúvidas, não se acanha. Pode anotar nos comentários que a gente volta depois, tá bom? Então, começando agora a nossa semana Prepara Acerta Enem. Muito obrigado por todos aqueles que assistiram ontem. E eu espero que hoje vocês estejam de volta às 7 no nosso canal do YouTube para continuar com a nossa semana Prepara Acerta Enem. Para quem não me conhece, eu sou a professora Gabriela Paiva e a gente está seguindo essa linha de pensamento. Conhecer para dominar, tá certo, galera? Se eu conheço, eu domino. Então, vamos lá, dando sequência. A gente vai começar falando sobre a teoria de resposta ao item. Desde o Enem do ano passado, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, Anísio Teixeira, aplica o TRI. O que é o TRI? O TRI é um algoritmo, ele é como se fosse uma inteligência artificial, ele é uma inteligência artificial. E ele foi construído justamente para dar nota às situações, problemas do Enem. Só que ele não simplesmente dá a nota, ele avalia o processo todinho de sistema de resposta que o aluno, que o candidato, ele possui. Então, ele vai analisando cada resposta que você vai dando. E aí, ele consegue determinar se aquela questão, ela vale uma pontuação menor, uma pontuação mediana ou uma pontuação maior. Como que ele faz isso, Gabi? Ele faz de acordo com as questões que são resolvidas dentro daquele grupo, determinando a quantidade, quem mais acertou, quem menos acertou, que são os percentuais de acerto. E os chutes, através de tudo isso. Então, como a gente já explicou, ele é um modelo matemático usado pelo Enem, que permite que os exames todos tenham o mesmo grau de dificuldade. Por que isso? É uma vantagem muito grande. Porque existia um tabu no início, né, que foi lançado o Enem, que ele tipo assim, beneficiava uns e a outros não. Né, escolas públicas, escolas particulares, então eles tinham privilégios. Só que no Enem não tem isso. Por quê? Porque o TRI, ele trabalha de uma forma com qual ele deixa todas as questões a nível padrão. E aí, mais na frente, eu vou te explicar como que funciona isso. Testado antes da prova, as questões ganham um peso que varia de acordo com o desempenho dos estudantes. Que é justamente isso que vale a pena. O que vai dar a nota verdadeira no Enem é a tua proficiência. Quem não sabe o que é proficiência, é a tua capacidade de dominar um determinado assunto. Então, vamos lá. Sendo o algoritmo usado pelo Enem para corrigir da nota as questões da prova. Então, a gente já falou isso, né? Ele é o responsável por determinar a pontuação que cada questão vale. Qualifica o item de acordo com 3 parâmetros. Aí são os parâmetros que o TRI utiliza para poder fazer, ou melhor, determinar a pontuação de cada situação, problema. Primeiro parâmetro. Capacidade de um item de distinguir os estudantes que têm a proficiência requisitada dos que não têm.
O que é isso aqui? Ele vai dizer, ele vai determinar se aquele estudante que resolveu aquela prova tem uma proficiência maior do que aquele outro, o estudante A e o estudante B. Qual dos dois tem uma proficiência maior? Digamos assim. Segundo parâmetro, grau de dificuldade. Partindo da proficiência é que ele vai determinar qual o grau de dificuldade de cada situação, problema dentro de uma determinada prova. Terceiro parâmetro, possibilidade de acerto ao acaso. Como é que funciona isso, Gabi? Partindo desse parâmetro, que é a proficiência, determinando o grau de dificuldade, e aí ele vai determinar, conforme o teu desempenho, conforme a tua postura de resolução, se você realmente acertou porque sabe ou se você chutou aquele item. Gente, é uma coisa assim muito, vamos dizer assim, até macabra. Vou mentir pra vocês não. Porque como é que, né, ele sabe até se tu chutou, não. Mas dá pra saber. Um modo de legitimar a prova e os conhecimentos dos alunos que a fazem, e também é uma forma de impedir o chute. Não depende só do número de acertos. Gente, como que funciona isso? Eu vou explicar um pouquinho aqui, mas mais adiante a gente vai falar novamente disso. O Enem, ele trabalha dessa forma. Vamos supor que eu tenho um aluno A e um aluno B. O aluno A, ele resolveu a maioria das questões de nível difícil e errou a maioria das questões de nível fácil. Então, para o Enem, aquele aluno, ele teve uma proficiência baixa. Por quê? Porque para o Enem, para o TRI, ele chutou as difíceis. Porque se ele soubesse fazer as difíceis, consequentemente ele teria acertado as fáceis. Já o aluno B acertou as difíceis, mais ou menos a média, acertou as fáceis, acertou mais ou menos as médias e errou as difíceis. Então ele vai ter uma nota maior do que o aluno A. Porque para o Enem esse aluno fez o que sabia e não chutou. É meio confuso, mas é assim que funciona. Então quando a gente diz assim, ó, não depende só dos acertos, mas do comportamento de resolução que você procede durante a prova. Então tem que ter muito cuidado nessa situação. O X da questão do Enem é você saber desenvolver as estratégias de estudo e saber aplicar essas estratégias no momento de escolher as questões que você vai fazer. Nossa, Gabi, então quer dizer que tem questão que eu não vou fazer? Galera, tem muitas questões que as pessoas, a maioria dos estudantes, eles chutam por conta até do tempo. Mas isso aí depende muito da tua preparação. Se tu começar a se preparar de hoje, determinar tempo, né? Fazer simulado, estudar da maneira correta, descobrir, conhecer as estratégias e montar, adaptar essas estratégias para o teu uso, né? Porque a gente sabe que cada um tem o seu uso pessoal. E depois saber aplicar, você não vai ter problema no Enem. Agora, claro, você precisa de um mentor, de um tutor, de um professor para te orientar nisso. Não é só você pegar e ir estudando a Deus dará, não. Muito difícil acontecer isso, mas acontece. Vamos lá. Exemplos de resultados calculados pelo TRI. Olha só, galera, aqui está justamente o que eu acabei de dizer. A nota do Enem do determinado candidato foi 512. Ele acertou questões fáceis e médias e errou as mais difíceis. Foi justamente o que eu acabei de te falar. Então, para o Enem, ele teve um percentual de acerto muito alto, porque teve coerência nos acertos dele. Se ele só sabia as fáceis e as médias, consequentemente, ele iria errar a maioria das difíceis. Agora, olha o candidato B aqui do lado de cá, nosso candidato B. A nota do Enem foi 384. Ele acertou questões mais difíceis aleatoriamente, com provável chute. Galera, o que quer dizer essa palavra aleatória? Isso aqui eu vou te dar uma dica que é imprescindível, você tem que anotar isso aí. Quando ele fala aleatório é porque o algoritmo ele trabalha assim. Vamos supor que você acertou uma questão que o assunto era divisão de fração. Super fácil, a situação problema é muito fácil, você acertou, beleza. Aí você chegou numa questão que era mais complicada, nível médio, ainda não é difícil, nível médio. Aí você já não teve um bom desempenho, você marcou um item que não era correto, mas seguia a linha de pensamento. Porque você sabe que os itens que você tem que marcar como certo, um deles, ele também vem com coerência. Ele vem determinando os possíveis erros que você pode ter dentro daquela questão, um totalmente errado e um correto.
Então, nesse processo, o TRI, ele consegue entender que você tentou fazer a questão e chegou próximo da resposta. Ou que você marcou que é totalmente errado porque você não tinha nem noção do que estava se tratando, ou porque você acertou realmente porque sabia. Então, nesse ponto aí, você tem que prestar bastante atenção. Então, vamos lá. Esse candidato tirou nota menor. Por quê? Porque ele praticamente demonstrou para o TRI que ele não sabia de nada, que ele apenas chutou. Então, por isso que as questões são divididas nesse formato, ó. São níveis fácil, médio e difícil. E o segredo é aqui, ó. É você pegar as estratégias, você saber adaptar essas estratégias dentro da tua realidade e estudar para o Enem. Só que não é só estudar, é saber aplicar, é saber escolher, é saber tomar decisão. E aí, galera, isso aí só a gente trabalhando esse ponto com vocês, viu? Isso é muito importante. Então, vamos lá. As questões mais acertadas, uma pontuação mais baixa. Olha o que a gente tinha falado no início. Quando o Enem faz uma prova, aí tem uma questão lá, o percentual de acerto dela foi altíssimo. Pro Enem, aquela questão, ela faz parte do grupo de nível baixo, porque todo mundo sabia, então é comum a todos. As questões com uma taxa de baixo acerto, ou seja, uma pontuação com maior valor. Por quê? Porque quase ninguém acertou. Então quer dizer que aquela pontuação não é comum a todos. Então só os que estudaram bastante, que têm uma proficiência muito boa, que conseguiram dominar essa questão. As questões com uma taxa média, uma pontuação será entre o valor da mais baixa e da mais alta. É justamente aquilo que a gente estava conversando. Se o aluno acertou mediano, então ele está dentro do padrão. A média dele vai ser mais ou menos. Porque ele nem é totalmente do nível baixo, nem é totalmente do nível alto. Então aqui você tem que saber escolher a questão exatamente que você vai desenvolver. Para poder você ter acertos com pontuações maiores, pontuação baixa e pontuação média. Você tem que manter um padrão de resolução para que o TRI não te taxe, não coloque lá um rótulo em você de que você apenas chutou aleatoriamente. Entendido aí? Padrão, tá? Estratégias. Como usar o TRI ao seu favor? Beleza. O importante aqui é procurar acertar as questões mais complexas do grupo das mais difíceis e que valem mais pontos. E não errar. Gente, isso aqui é muito importante. E não errar as mais fáceis. Senão o algoritmo vai entender que você chutou as mais difíceis. E como fazer isso? Então vamos lá. Pro algoritmo, se você acertou as mais complexas, ele vai entender que você tem uma proficiência muito boa. Se a tua proficiência é muito boa, então você tem que dominar as difíceis e dominar as fáceis. Supondo que você acertou as difíceis, mas errou as fáceis, então pro algoritmo, você só chutou. Ah, Gabi, mas eu fiz porque eu sabia mesmo. Pois é. Mas matematicamente falando, isso é um comportamento de chutes aleatórios. Porque tem que haver esse padrão. Então, para isso, a gente desenvolve estratégias, a gente desenvolve metas, atividades, todas focadas nesse parâmetro. Acertar as mais difíceis e principalmente as mais fáceis. Porque senão você não vai atingir a nota que você tem vontade, que você tem um objetivo, que você tem um sonho, tá? Então, vamos lá. Nesse sentido, eu separei aqui 4 tópicos para a gente trabalhar e a gente entender como que funciona isso. Como estudar matemática? Matemática é a ciência do raciocínio. Por que é a ciência do raciocínio? O que é raciocínio, galera? Diz aí pra mim, o que é raciocínio? Vocês aí entendem? Raciocinar é a capacidade que o ser humano tem de pensar, de criticar, de tomar decisões. Não é isso? Então, a matemática é isso. É a capacidade que você desenvolve de entender, de compreender, de analisar, de aplicar, de desenvolver e de saber aonde e como fazer. Então, você para estudar matemática, você primeiro tem que entender, conhecer. Você tem que conhecer e entender. Para depois você conseguir aplicar, assimilar as fórmulas e saber desenvolver. Como é que funciona isso, Gabi? Pelo amor do Senhor Jesus. Vamos lá.
Eu separei alguns exemplos aqui para vocês de um assunto muito básico, muito simples, que eu acredito que todo mundo saiba, tá? Até porque a gente aprende ele na escola com um decorebazinho bem rapidinho. Só que eu quero mostrar para vocês que o decoreba não resolve mais a situação da gente. Já ultrapassou. Quem trabalha matemática querendo só decorar fórmulas já está ultrapassado. Nunca vai conseguir atingir uma nota máxima. Nunca vai conseguir. Isso não é só no Enem, não. Isso é em todas as provas de exatas, viu? Provas que possuem o conteúdo de exatas, se você não trabalhar o seu conceito, a sua capacidade de entendimento, de discernimento, você não consegue mais passar aqui, ó. É sério. Isso é muito sério. E aí, depois que você entende, que você compreende o que está fazendo, você vai começar a aplicar. Aplicar em situações, problemas. E aí, partindo daí, você vai começar a aprender as fórmulas. Quando você começa a aplicar, você começa naturalmente a aprender as fórmulas. Depois desse processo, você vai aprender a desenvolver. Esse processo aqui do desenvolvimento, ele abrange o quê? Como, quando e onde aplicar, né? Desenvolver vem nesses 3 parâmetros. Como, quando e onde. Eu vou saber como, eu vou saber o momento certo e vou saber aonde fazer bem direcionado cada fórmula, cada conceito que eu aprendi, que eu entendi. Então, o lema é esse, ó. Não apenas ser um repetidor de fórmulas, mas você saber o que você realmente está fazendo. Tá bom? E aí eu trouxe para vocês esse exemplo aqui. Por que quando a gente aprende que dividir fração é só repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda? Qual é o objetivo disso? Eu vou te dizer bem aqui, ó. Você sabe por que é? Acredito eu que não. Mas para que a gente saiba disso aqui, a gente tem que saber primeiro duas propriedades da multiplicação. Olha, Gabi, o que a multiplicação tem a ver com a divisão? Calma, são operações inversas, né? Então, vamos lá. Primeira propriedade, a gente vai trabalhar o elemento neutro. O elemento neutro da multiplicação, galera. Quem é o elemento neutro da multiplicação? Quem lembra aí? O número 1. Todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Isso é a propriedade. Aí eu trouxe um exemplozinho da onde a gente aplica isso aqui. Aplica-se na porcentagem. E outros também, probabilidade, outras situações, dependendo do que você tiver na sua frente. 8/4 em porcentagem. Como é que eu vou trabalhar aqui esse 8/4 em porcentagem? Muito bem. Galera, quando eu quero transformar uma fração em porcentagem, eu tenho que pegar essa fração e multiplicar ela por 100%. Beleza. Até aqui eu não usei nada demais. Esse aqui é o padrão que a gente sabe toda vez que a gente vai trabalhar fração em porcentagem. Mas veja bem, olha como é fácil. O que é 100%? 100% é igual a 100 dividido... dividido por 100. Vamos dizer assim. Beleza. Então, aqui eu sei que é 100%. O que é esse número aqui, ó? 100 dividido por 100 não é igual a 1? Então, se é igual a 1, eu posso jogar para cá, ó. Todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Então, se é igual a ele mesmo, eu vou arranjar uma forma de transformar essa fração com um cálculo simples de um conceito que eu aprendi aqui em cima e vou chegar no meu objetivo final. Observe que você está usando o conceito de elemento neutro em uma situação, problema diferente, mas é o mesmo conceito que você vai usar. Quer ver? Eu vou dividir esse 4 com esse 100, aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 25. Aí agora eu vou multiplicar o quê? 8 vezes 25. Que vai dar quanto, galera? Aqui, ó. 8 vezes 5, 40, vão 4. 2 vezes 8, 16. Com 4, 20. Mas lembre-se que ficou esse símbolo bem aqui, ó. Vale, Gabi, como foi rápido? Não foi rápido. Você aprendeu a propriedade e você desenvolveu a propriedade dentro de uma situação, problema que não trouxe diretamente o nome da propriedade.
Mas você entendeu que se você utilizar uma multiplicação por 1, não vai mudar em nada. Eu vou conseguir transformar esse valor determinado, eu vou conseguir transformar esse valor exatamente no que eu quero, sem ter muitas delongas. Entendido aí? Quando eu digo que 8 quartos, em porcentagem, ele equivale a 200%. Entendido aí? Vamos usar outro exemplo. Eu vou colocar bem aqui nesse cantinho aqui, outro exemplo para você ver, ó. Eu vou colocar 3 quintos. Eu vou transformar isso aqui em porcentagem. Mas eu já aprendi que dividir, multiplicar, transformar a fração em porcentagem é multiplicar por 100%. Mas eu não preciso usar isso aqui, ó, 100 e 100. Porque se eu fosse fazer do método tradicional, eu ia multiplicar o 8 por 100, o 4 por 100 e depois eu ia fazer a divisão. Não seria assim? Ó, pelo tradicional seria 8 quartos vezes 100 vezes 100. Quanto é que me ia dar isso aqui, galera? Ó, 800 dividido por 400. Mudou alguma coisa aí? Não, né? Ia ser uma conta gigantesca do mesmo jeito. Mas aqui, ó, eu vou fazer bem aqui, ó. 5 eu vou dividir por 100. O símbolo da porcentagem tá lá, que é o outro 100. Então, 5 vai dar 1 e o 100 vai dar 2. Aí vai sobrar o quê, ó? 3 vezes 2, que dá igual a quanto? 6%. Então, 3 quintos em porcentagem quer dizer que equivale a 6%. Opa, desculpa, galera, que é 20, ó. Então, é 60%. Não prestei atenção, desculpa aí, tá? Então, 3 quintos equivale a 60%. Não é mais simples, não é mais rápido, não é mais prático? Mas por que isso foi possível? Porque eu entendi que eu posso usar o elemento neutro da multiplicação em várias situações, problemas, mesmo sem ele pedir. Use a propriedade. Não precisa, você conhece, você sabe. A partir desse momento, você deixa de ser aquela pessoa que não tem visão, sabe? Aquele burrinho que usa aqui... Desculpa, gente, usar esse termo. Mas sabe aquele animal que usa aquele tapa-olho, que não consegue olhar para um lado, olhar para o outro, só reto? Sabe aquela pessoa que é travada? Não, eu só vou andar aqui porque eu só sei andar aqui. Se eu desviar para a direita ou para a esquerda, eu me perco. Não. Você, a partir de hoje, você conhece, você sabe o que é que realmente você tem que fazer. Você tem que entender as propriedades matemáticas, ter uma base fortalecida da matemática, para que você entenda aonde aplicar. Esse é o segredo. Se você souber aonde aplicar cada situação, problema dessa, você não vai ter problema que você não consiga resolver. Entendido aí? Vamos passar adiante. Aí eu trouxe aqui mais dois exemplos para você ver como que trabalha. A gente vai trabalhar com 2 casas decimais. Isso aqui é para ser uma multiplicação, tá, pessoal? Muito bem. Eu preciso dividir 12 por 25. Mas então eu posso pegar um valor que chegue a uma base decimal, multiplicando no denominador e no numerador, não vai ter mudança nenhuma, porque você lembra qual é lá o X da questão? Quando eu multiplico qualquer valor por 1, ele não tem alteração. Então, beleza. Qual é o número que eu multiplico 25 que dá 100? O 4. Então, se eu estou multiplicando embaixo por 4, em cima também tem que ser 4. Porque isso aqui vai determinar que é o 1, né? Preste atenção. 12 vezes 4, 48. 25 vezes 4, 100. Tranquilo. Só que agora eu tenho que dividir 48 por 100. Como é que é essa divisão? Divisão de números com base decimal. Deslocamento de vírgula para a esquerda. A quantidade de zeros determina a quantidade de casas decimais. Então, aqui eu tenho 2. 2. Então, vai ficar 0,48. Gabi, então quer dizer que 12 dividido para 25 é 0,48. De certa forma, é muito mais rápido do que você fazer aquela divisão por chave. Não é verdade? Bora agora para essa daqui, ó. 6 dividido por 500. Vala-me Deus do céu, o que é isso aí? Simples, rápido e objetivo.
O 500 eu não posso transformar para 100, mas eu posso transformar para 1000, que não deixa de ser um número com base decimal. Então, qual é o número que eu multiplico 500 que vai dar 1000? Por 2. Então, se eu multiplico embaixo por 2, em cima também tem que multiplicar por 2. Então, vai dar 12 sobre 1000. 3 casas decimais, só que eu já aprendi aqui que dividir valores por decimais só é deslocamento de vírgula. Então, aqui eu tenho 3 casas decimal. Então, aqui vai ser 1, 2, 3. Então, vai ser 0,012. Simples, rápido, prático e objetivo. Muito bem. Agora eu vou para o recíproco do inverso multiplicativo. Galera, isso aqui, infelizmente, foi invertido, tá? Vamos cortar isso aqui. Como é que funciona isso aqui? Isso aqui é assim, ó. Todo valor multiplicado pelo seu inverso é igual a 1. Como assim, Gabi? Vamos ver agora, ó. 8 vezes 1/8. Vai ficar 8 dividido por 8, porque 8 vezes 1/8 dá igual a 1. 6 vezes por 1/6. 6 vezes 1, 6 dividido por 6 igual a 1. Entendido aí? Recíproco do inverso multiplicativo. Então, vamos lá. Aqui, ó, eu trouxe 2 exemplos para vocês. Vale, foi o mesmo exemplo que eu fiz lá, foi? Mentira! Verdade. Mas eu vou fazer outro aqui, ó. 9 vezes 1/9 é igual a 9 sobre 9. Isso aqui é igual a 1. Aí eu vou te provar agora por que isso aqui é verdade. Você vai entender para poder você saber aplicar essa situação em outros locais, em outras questões que aparecer. Isso aqui ele vai ficar assim, ó. Na verdade, A dividido para B é igual... A sobre B dividido para C sobre D é igual a quê? Para poder eu tirar isso daqui, eu tenho que multiplicar ele pelo inverso dele. Não é isso? Para poder eliminar esse valor e jogar ele para o numerador. Então, muito bem. Quem é o inverso dele? É D sobre C. Isso aqui é uma multiplicação. Se eu estou multiplicando embaixo pelo inverso, eu também vou multiplicar em cima pelo inverso. Mas eu aprendi que isso aqui vai dar igual a 1. Então, isso aqui vai ficar como, galera? Ó, A sobre B vezes D sobre C. Tudo isso dividido por 1. Mas qualquer valor dividido por 1 é igual a ele mesmo. Então, isso aqui vai ficar A sobre B vezes D sobre C. Então, por essa razão, por este motivo que, para multiplicar a divisão, você conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Entendido aí? A partir desse momento, você abre, então, um leque de opções na sua frente. Gabi, então, quer dizer que isso eu posso fazer com qualquer situação, com qualquer conceito matemático? Pode. Só que você observa uma coisa. Aqui a gente usou conceitos básicos. Vou te dar agora outra informação que vale ouro. Para você começar a agir dessa forma, você tem que começar de baixo. Você tem que ter, obrigatoriamente, uma base fortalecida da matemática. Aqueles conceitos básicos mesmo. E é assim que a gente trabalha lá no Acerta Enem. A gente trabalha os conceitos mais básicos para fortalecer o teu alicerce matemático. E aí você vai construindo, você mesmo vai construindo a tua base. Porque você vai aprender da maneira correta como aplicar os conceitos básicos dentro de situações, problemas consideradas difíceis. Entendido aí? Então, vamos agora, ó. Eu trouxe uma situação problema que foi do Enem de 2013. Essa situação problema, ela é do grupo das questões que são consideradas difíceis, tá? Ela é do grupo das questões que são consideradas difíceis. É uma situação problema que envolve torneiras. Muita gente erra. A maioria quer resolver naquele decoreba que sempre a pessoa, antigamente o pessoal ensinava, né? Conserva primeiro, explica para segunda, encerrou. A partir de hoje, você não vai resolver mais nada com decoreba. Tudo é conceito. Conhecer para dominar. Conhecer
para dominar. Esse é o lema. Abrindo-se uma torneira A, um reservatório ficará cheio em 3 horas. Abrindo-se a torneira B, encherá o reservatório em 2 horas. Em quanto tempo conseguiremos encher o reservatório caso as 2 torneiras sejam abertas simultaneamente? Bora lá. Primeiro passo, eu tenho 2 torneiras. Uma que trabalha durante 3 horas, torneira A, e enche o tanque em 3 horas. Torneira B, e enche o tanque em 2 horas. Ele quer saber quando as 2 simultaneamente estiverem abertas. Beleza. Eu vou fazer agora esse parâmetro em 1 hora. A cada 1 hora, o que as 2 torneiras fazem? E aí, depois eu vou descobrir o valor do tempo total. Então, vamos lá, ó. Presta atenção. A cada 1 hora, a primeira torneira trabalha, isso aqui equivale a 1 hora, 1/3. A segunda torneira trabalha 1/2. Como assim, Gabi? Não entendi, foi nada. Presta atenção. Isso aqui é a representação do reservatório, certo? Essa partezinha aqui roxinha. A primeira torneira, eu vou desenhar ela bem aqui, ó. 3 horas ela levou para encher o reservatório inteiro. Então, eu vou dividir esse aqui em 3 horas. Cada hora, 1, 2, 3, equivale a um pedacinho desse. Então, em 1 hora, ela fez 1/3 do tanque. Do mesmo jeito, a segunda torneira, ó. Vou dividir esse aqui em 2. 1, 2. Cada hora, ela fez 1/2 do tanque. Muito bem. Então, eu já sei que eu tenho que somar as 2 torneiras para descobrir o valor que elas trabalharam durante 1 hora. Então, 1/3 mais 1/2, porque eu quero o valor total. Quem é o valor total? É isso aqui, ó. Eu não tenho, eu não sei quem é. Mas primeiro eu vou resolver isso aqui, do lado de cá. Certo? Continuando. 3 e 2 são números primos. Então, eu tenho que tirar o MMC. Mas, Gabi, eu não lembro como é que se tira o MMC. Eu vou tirar bem aqui pra você, ó. 3 e 2. Como é que é tirar MMC? Você vai fatorar valores primos do menor divisor para o maior. Lembrando que ali eu tenho um número par. Então, o menor divisor par é 2. 2 por 2 dá 1, o 3 repete. 3 dá 1 e 1. Ficou 2 vezes 3, 6. Então, o meu novo denominador é o 6. Vou botar bem aqui. 6 vai multiplicar o 3 e vai dividir o 3 e multiplicar o numerador. 3 denominador, numerador. 6 dividido por 3, 2 vezes 1, 2. 6 dividido por 2, 3 vezes 1, 3. Quanto é que vai dar isso aqui, galera? 5/6. Mas eu quero saber o valor total. Então, agora eu vou fazer uma regrinha de 3 dentro dessa situação aqui. Olha como é que eu montei. 1 hora, eles gastaram, ou melhor, eles preencheram 5/6 do tanque. Quantas horas total eles vão encher um tanque inteiro? Muito bem. Regra de 3, para quem não lembra, meio pelos extremos. Então, vai ficar x 5/6 igual a 1, porque 1 vezes 1, 1. Vixe, Gabi, eu não tô entendendo nada, porque o que isso tem a ver com o que você ensinou antes? Tenha calma que você vai chegar lá. O 5/6, ele tá multiplicando, ele vai passar o quê, galera? Dividindo. Olha aí, onde é que a gente chegou. E agora? Muita gente se embanana nessa situação aqui. Mas é só que a gente não vai se embananar, porque a gente já aprendeu que isso aqui é só multiplicar pelo inverso em cima e embaixo. Aqui vai dar 1. E em cima vai ficar 6/5. Embaixo não precisa colocar 1, porque qualquer número por 1 é 1 mesmo. Então, pronto. Isso aqui é o valor. Gabi, pelo amor do Senhor Jesus, mas só que deu 6/5. E lá não é 6/5. Calma que eu vou chegar lá. Eu aprendi a dividir. Não precisa me aperrear, não. 5 vezes 20 vai dar igual a 100. 6 vezes 20 vai dar igual a 120. Eu aprendi a dividir por 100. 2 casas decimais. Então, 1, 2. Quem é meu valor?
1h20. Se eu não me engano, é o item A que tá lá, tá? Conferem lá pra mim, por favor. Item A. Então, eis aí a resposta da sua situação problema. De uma forma rápida, prática e objetiva. Galera, essas estratégias você tem que aprender para poder você ganhar tempo, otimizar o seu tempo durante a prova, para você saber as questões que você tem que escolher para resolver. Nem sempre a questão difícil, ela realmente tem que ter um cálculo gigantesco e difícil. Você pode resolver uma questão difícil com um cálculo simples, usando apenas um conceito básico. Eu usei só as duas propriedades da multiplicação, elemento neutro e o recíproco do inverso multiplicativo. Então aqui eu te provei. O que eu falo é verdade. O que falta em você é aprender a estratégia correta para poder escolher as questões certas, otimizar o seu tempo e gabaritar as provas de matemática. Ah, Gabi, isso só serve para matemática? De jeito nenhum. Se você aplicar as técnicas que eu vou te ensinar em outras situações, em geografia, história, português, principalmente português, que também são regras, você vai se dar super bem. Sem falar que a matemática, ela abre a linha de pensamento, ela é ampla, ela amplia a tua visão. E aí, meu amigo, ninguém mais te segura. Galera, essa foi tudo que eu separei para a primeira aula. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like de vocês. Anota aí nos comentários as dúvidas, se ficou alguma dúvida, se vocês gostaram, se vocês estão conseguindo entender. Isso é muito importante, esse feedback de vocês. E compartilha com alguém que precisa para ajudar o nosso canal. E às vezes, né, você não gostou de aprender comigo, mas tem outra pessoa que vai gostar do meu jeito de falar, porque eu sei que eu sou meio aperreada. Mas vai dar certo. O que eu falo, procede. Conhecer para dominar. E até amanhã na nossa aula da semana Prepara Acerta Enem. Tchau, tchau, galera! E até depois. Valeu!